A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe a nós, em nome de Jesus, amém? Meus amados irmãos, eu mais uma vez estou trazendo aqui uma mensagem do Senhor que veio a mim, quero que chegue a vocês. Não importa a situação, a tristeza, a dor, mas o que importa mesmo é nós conhecer aquilo que antes estava em secreto. Que antes os profetas lá atrás não teve esse privilégio. E hoje nós temos. Eu sei que às vezes é triste, dá tristeza a gente até pregar. Até não, pregar o evangelho, mostrar, anunciá-lo, o Senhor Jesus. No meio de tantas palavras vazias, palavras falsas. E que isto, o povo, como já estão cheio das zombarias, das palavras fábula, que não tem gosto de mel, que não faz a diferença. Mas sempre Deus traz envia que mostra a verdade, doia que doer, não é isso? Isso é o mais importante, para que amanhã, depois, ou seja, o próximo dias, você não venha falar que não houve, não teve nenhuma oportunidade de conhecer a verdade. Eu estou no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 7, olha o que diz. Diz assim: graça, dom de Deus, graças ao dom de Deus, na sua bondade, me deu, e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do evangelho. Eu sou o menor do que o menor de todos os que praticam, do que pertence a Deus. Mas mesmo assim, ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus, ou seja, os gregos, aqueles que não faziam parte, ou seja, teve apóstolo que queria pregar só para os judeus, ou seja, só para Israel. Mas Deus não quer que nós, os pregadores, tenha as pessoas para pregarem, não. Deus quer que eles preguem para todo lado, ou seja, para todos eles. Amém? Então ele diz aqui, o privilégio de anunciar aos não-judeus, que ele quer dizer, sim, os gregos, a boa notícia da imensidão riqueza de Cristo, ou seja, falando do Espírito Santo, ou seja, da salvação. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus que criou tudo, escondeu este segredo durante, eu falei até secreto, mas é segredo, perdão, tá? Durante os tempos passados. E isto aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com o seu
propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pois estamos unidos com Cristo por meio da nossa fé nele. Nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança, seja sem vacilar. Porquanto eu lhe peço que não desanime por causa dos meus sofrimentos por vocês, sofrimento por vocês, pois ele lhe traz benefício. Meus amados irmãos, olha o que o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, né? Aqui anuncia que ele falou que ele, agora que veio a nós, este privilégio de pregar o evangelho, né? Não fazer exceção de pessoas, mas sim pregar a todos, quando Deus diz lá em Marcos 16, pregai o evangelho a toda criatura nos confins da terra, certo? Mas uma coisa o apóstolo Paulo fala, que isso me marcou bastante. Ele disse, eu sou o menor dos menores, que pertence a Deus. Quando eu falo isso, eu me alegro. Porque jamais eu quis passar por cima de ninguém. E jamais fiz exceção de pessoa também. Não importa se é mendigo, não importa se está de terno, não importa quem quer que seja. Raça, cor. E isso nós que pregamos o evangelho, e até mesmo aquele que serve a Deus, que não prega o evangelho. Mas aqui e acolá ele fala do evangelho para uma pessoa. Deus traz um privilégio para essa pessoa. Anunciá-lo. A imensa riqueza de Cristo. A salvação. Cristo estava encoberto. Estava em segredo. Como diz nos passados, né? Durante os tempos passados, e isto aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, ou seja, por meio de nós, fosse anunciado esse privilégio, esta riqueza que o Senhor Jesus, Deus, enviou Jesus para morrer por nós, para que nós tivermos a salvação. E isto, né? Ele disse, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de se apresentar na presença de Deus, ou seja, né, com toda a confiança. Ele diz, portanto, eu lhe peço que não desanime por causa dos meus sofrimentos por vocês. Gente, é um sofrimento mesmo. Porque tem gente que dá valor. Eu vejo aqui, né? Eu estou aqui gravando no TikTok essa mensagem, né? Mas eu vou colocar no YouTube, no Instagram e no Facebook. Eu vejo muita gente olhando e dizendo assim, eu gostei do seu vídeo, mas não foi de mim não, não foi de mim não. E também não foi do vídeo meu não, foi da palavra do Senhor. Deus diz, não desanime por aquilo que nós sofremos, a fazer com que vocês conheçam. A paz do Senhor a todos. Fazer com que vocês conheçam também a verdade, o caminho. Nós temos esse privilégio, nós sofremos, mas vocês, isso para nós é uma alegria, que quando tem dois que conheçam a verdade através de nós, Deus usando, isso é um privilégio. Amém? Então fica na paz, que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade, se assim o permitir. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima.